Olá, estudantes do nono ano, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e esta é nossa aula de número 76, na qual teremos revisão e avaliação. Portanto, vamos começar mais esta aula. E para esta aula de revisão, para este momento, nós preparamos a revisão a respeito da variação linguística. Isso mesmo. Então, nós vamos ver o conceito de variação, vamos ver também, aí, ou melhor, rever fatores que influenciam nesta ocorrência e como nós devemos lidar com a variação, evitando o preconceito, ok? Então, retomando aí o nosso conceito sobre variação linguística, vamos rever aí. As línguas do mundo não são homogêneas. A palavra homogênea significa uniforme, né? Então, as línguas não são, nenhuma delas. Isso não é uma exclusividade do português, tá, gente? Exibindo uma grande diversidade. Essa diversidade pode ser, gente, relacionada à forma como pronunciamos os sons, pode ser relacionada à maneira como organizamos as frases que nós vamos falar, usando ou não um termo, uma palavra. Pode ser também relacionada, por exemplo, aos nomes que damos para as coisas. Em um lugar, um objeto tem um nome, em outro lugar, o mesmo objeto tem um outro nome. Então, isso mostra pra gente que, de fato, as línguas não são, na verdade, homogêneas e tem essa grande diversidade interna, ok? Isso porque, e aí já começa a explicação, né? Porque locutor e interlocutor, ou seja, os envolvidos nos processos comunicativos diversos, atuam em diferentes espaços sociais, certo? Então, o que isso quer dizer para nós? Que as pessoas envolvidas nos diferentes processos de comunicação estão fazendo isso em situações de comunicação que são diversas, mais formais, menos informais, situações de comunicação que vão estar em diferentes lugares que falam aquela língua, às vezes influenciadas também por algum tipo de profissão ou formação técnica. Então vejam que, de fato, existem muitos fatores que influenciam para que os usos que fazemos da língua variem, ok? Então, dito isso e entendendo que a variação acontece, não é exclusiva da língua portuguesa e também não é aleatória, tá? Tem aí elementos influenciando na ocorrência dessa variação, nós vamos então começar a rever esses elementos, tá bom? O primeiro elemento que nós vamos recuperar aí, que influencia nessa ocorrência, nos mostra a variação geográfica, ok? Então, colocando aí para vocês, vamos lá? Né? É possível observar a diversidade do português falado no Brasil a partir de parâmetros, né? São esses parâmetros que nós vamos observar. E aí, na variação geográfica, olhem só, falantes do português brasileiro, mas neste caso não apenas do português brasileiro, a gente pode observar, por exemplo, essa mesma variação geográfica comparando falantes do português do Brasil com o português de Portugal, tá bom? É apenas para a gente marcar. No caso aqui, os exemplos que nós vamos trazer são entre falantes do português brasileiro, tá? Como de qualquer outra língua natural, estão localizados em determinado espaço geográfico, correto? No sul, no norte, no estado X, no estado Y, tá? Há uma correlação entre a região de origem dos falantes e as marcas específicas que aparecem na sua produção linguística, ou seja, a maneira de falar, né, de abordar, de usar a língua. É isso que nós chamamos de marcas específicas, tá bom? E aí, como exemplo, vamos, portanto, aqui recuperar, né, essas pronúncias de vogais. O nosso primeiro exemplo diz respeito a pronúncias de vogais. Por exemplo, no Nordeste ocorre uma tendência para que esta pronúncia seja, aliás, de vogais que estão antes da sílaba tônica, seja uma pronúncia mais aberta, ok? Exemplo, por exemplo, a palavra covarde, né? A sílaba tônica é var, a sílaba mais forte. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, existe uma tendência na região do Nordeste de que a pronúncia dessa vogal aqui, o,
que está antes da sílaba tônica, seja uma pronúncia aberta, portanto seria covarde, tá? Da mesma forma os outros exemplos, né? As vogais que estão antes da sílaba tônica seriam aí pronunciadas de maneira aberta. Então as sílabas tônicas aqui estão em azul, correto? E a vogal anterior teria essa pronúncia aberta, né? Então, covarde, noturno, neblina, recruta, perdão. Notem aqui que eu estou reproduzindo, correto? Eu estou tentando reproduzir para que vocês verifiquem que de fato existe essa diferença, tá? Isso então seria uma tendência de estados mais a nordeste do Brasil, ok? E aí, em comparação, para mostrar para vocês que de fato essa diferença existe, mais para o sul do Brasil, essa mesma vogal, nessa mesma posição, teria uma outra pronúncia, a pronúncia fechada. Então, por exemplo, antes aí da sílaba tônica das mesmas palavras, a vogal teria esse sonzinho mais fechado. Então, não seria covarde, seria covarde. Não seria noturno, seria noturno. Neblina, recruta e assim por diante, certo? Isso é um índice de variação, gente, porque notem que o fato de pronunciar esta vogal antes da sílaba tônica aberta ou fechada não vai mudar o sentido da palavra, não vai indicar erro, né? Não é um erro de pronúncia, porque são formas de pronunciar essas vogais admitidas dentro do nosso português e, portanto, vão demarcar, na verdade, a origem, de onde vem esse falante, né? Então, isso mostra para nós exatamente isso, a variação no uso desse português, enquanto que num lugar esse uso, essa pronúncia é mais aberta, em outro lugar isso é mais fechado, certo? E essa variação, então, tem a ver com a forma de pronunciar as palavras, correto? Mas não fica apenas nisso, a variação pode ir além. Vamos agora observar a sintaxe, um exemplo de variação ocorrendo na sintaxe das sentenças. Então, vamos aqui na tela interativa. Olhem só, como assim, professora, na sintaxe? Na organização, na forma de estruturar as sentenças que são ditas, que são faladas, tá? Então, mais para o norte do Brasil, do nosso país, há o uso marcado, expresso, do objeto direto, do complemento verbal objeto direto. E é marcado por estes pronomes aqui, ele ou lhe, né? Então, tem-se a tendência a dizer eu não vi ele ou eu não lhe vi, eu não conheço ele ou eu não lhe conheço, correto? Então, é o objeto expresso, ou seja, escrito, ou no caso aí, pronunciado, falado, marcado, correto? Já mais para o sul do Brasil, esse mesmo objeto, esse mesmo complemento é omitido, né? Os pronomes que marcariam são omitidos. Então, em vez de dizer eu não vi ele, eu não lhe vi, simplesmente tem uma tendência a se dizer eu não vi. Em vez de dizer eu não conheço ele, eu não lhe conheço, diz-se apenas eu não conheço. Então, esse pronome que marca essa posição aí do objeto direto, lá para o sul ele é omitido e mais para o norte do Brasil ele é marcado, ele é registrado na fala. Ok, pessoal? Então, percebemos aí exemplo de variação tanto na forma de pronunciar as palavras como na forma de organizar as sentenças e tudo isso marca a questão regional, a diferença regional. Mas podemos ir adiante, temos um outro exemplo, olhem só, agora do nosso mapa, né? Esse exemplo aí do pão brasileiro é muito interessante, porque o alimento é o mesmo, é o pão, correto? Mas ao longo do nosso país, esse pão vai receber diferentes nomes, né? Pode ser carioquinha, pode ser pão careca, pode ser pão de sal, ou olhando assim para o nosso estado, né? Temos ali naquela cor rosa mais escuro, pão da massa grossa. E naquela cor mais em laranja, pão francês. Notem então que essa forma de chamar esse pão vai mudando ao longo do nosso país e demonstra mais uma forma de variação. De novo, é uma variação que vai mostrar diferentes formas de chamar o mesmo objeto. Né? Existem tantos outros, né? Por exemplo, aí,
Aqui nós chamamos de jerimum, mas em outros lugares do Brasil é abóbora, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, que aqui nós podemos chamar de menino ou de curumim, mas em outros lugares do Brasil pode ser guri, né? Então vejam que isso também é uma marca de variação, certo? E ainda, olhando para os mapas, né? Mostramos aqui para vocês um mapa brasileiro. E notem aí que essa diferença na forma de chamar o pão não respeita aí os limites dos estados, né? Vai aí se diluindo e vai demonstrando para nós como as influências linguísticas vão acontecendo ao longo do nosso país, ok? E aí agora, vou mostrar para vocês um outro mapa, porque nós tendemos a achar que a variação ela é marcada, né? De um país para o outro, de uma região para outra, ou de um estado para o outro, mas não. Dentro do estado como o Amazonas, que é um estado de dimensões que podem ser comparadas há países que têm tamanho semelhante ao nosso estado, né? Dentro do nosso estado, nós vamos observar a ocorrência da variação. Então, coloca o nosso próximo mapa, por favor. Isso, obrigada. Olhem aí, notem que este mapa, da forma como está, o mapa do estado do Amazonas, ele foi aí dividido, vamos dizer assim, né, zoneado a partir das calhas dos rios, né? Então, temos aí o Alto Rio Negro, temos ali o Baixo Amazonas, temos o Alto Solimões, temos ali a calha do Purus e assim por diante. E essa divisão foi feita para que fosse realizado um estudo que se chama Atlas Linguístico do Amazonas, não é? E aí, para cada uma dessas regiões que consideram aí as calhas dos rios, escolheu-se uma cidade a partir da qual alguns falantes foram entrevistados, e aí justamente para que se pudesse registrar as variações, porque sim, para cada uma dessas regiões é possível observar diferenças no uso do português dentro do nosso próprio estado. E notem aí que neste caso leva-se em consideração as calhas dos rios, porque nós sabemos que as estradas do Amazonas são os rios e que os municípios de mesma calha de rio têm ali uma relação mais aproximada e, portanto, teriam ali um padrão de fala, vamos dizer assim, mais próximo de ser observado, ok? No caso aí, olhando para este mapa, temos a região ali do Baixo Amazonas, correto? E relacionando então com este mapa, nós trouxemos também para vocês um exemplo de um estudo que foi realizado com um dos municípios que vai ser aí dessa calha do Baixo Amazonas, no caso, Parintins, Amazonas. Foi um estudo que foi realizado levando em consideração o léxico. Então, vamos na próxima cartela, por favor. O que é o léxico, professora? São as palavras que são utilizadas, tá, gente? O léxico é isso, tá? Então, esse outro estudo aí, que foi feito, buscou registrar termos que seriam próprios do uso da fala da cidade de Parintins. Professora, são exclusivos? Não. Mas, de novo, esse estudo se dedicou à cidade de Parintins. Pode ser que outros municípios reconheçam estes mesmos termos. Pode ser, inclusive, que reconheçam com outros sentidos. Aqui nós estamos mostrando o exemplo a partir deste estudo, certo? Temos apenas alguns exemplos, não todos do estudo, tá? Só para exemplificar, para que vocês possam verificar que sim, no nosso estado temos variação interna, certo? Então, por exemplo, pávulo. Pávulo é o sujeito que gosta de aparecer, é sinônimo da palavra esnobe, aquele que demonstra superioridade. Temos também o termo panavoeiro. E o que panavoeiro significa? Significa uma reunião festiva. Algazarra é sinônimo de festa, que é uma reunião. Agrupamento de pessoas com fins recreativos. Além disso, vamos lá, o próximo termo. Temos a palavra caqueado. E o que a palavra caqueado significa? Significa gingado, bailado, é sinônimo de dança. E por fim, a palavra porrudo, que se refere a alguma coisa grande, né? Como eu disse, são apenas alguns exemplos e, claro, não são exclusivos da cidade de Parintins, mas eles são característicos de lá, ok? E aí, por que, professora, a senhora selecionou exatamente a cidade de Parintins, né, esse estudo feito a partir de lá, para exemplificar, então, essa questão da ocorrência da variação? Ora, porque, de maneira mais recente,
tivemos uma representante amazonense vinda de Parintins e que participou de um reality show, correto? E o que aconteceu? Ao adentrar no reality show, a forma particular dela, a variação linguística dela ficou evidente, né? É a primeira forma ali, natural, que as pessoas de outros estados estranhassem, vamos dizer assim, porque de fato, né, às vezes não se conhece tanto assim variações de municípios aqui da nossa região norte, não é? Mas isso não foi algo exclusivo, esse estranhamento, vamos dizer assim, não foi exclusivo das pessoas que não eram amazonenses, né? Houve, nas redes sociais em especial, pessoas amazonenses estranhando esse sotaque. Então, vamos aí retomar na cartela, né, justamente aí a repercussão do sotaque parintinense evidenciado por participante em reality show de exibição nacional, que no caso aí foi a Isabelle Nogueira, correto? E aí, o que foi que aconteceu? Né, ali é o primeiro impacto, ela entrou na casa, começou ali a se comunicar, interagir com todos e o sotaque dela, vamos lá então, gerou estranhamento entre os participantes e mais adiante foi considerado forçado. E houve amazonenses que afirmaram que no Amazonas não se fala daquela forma. Olhem aí, né, o desconhecimento. Mas por que então que houve tanto estranhamento e inclusive amazonenses rejeitando um jeito de uma amazonense falar, uma representante do Amazonas em específico de um jeito de falar de uma calha, né, a calha do Baixo Rio Negro. Aí o que a gente pode então relembrar agora? A questão do preconceito linguístico, né? O que é o preconceito linguístico, professor? Olhem só, o preconceito linguístico resulta da comparação indevida entre o modelo idealizado de língua que se apresenta nas gramáticas normativas e nos dicionários e os modos de falar reais das pessoas que vivem na sociedade. Modos de falar que são muitos e bem diferentes entre si. E aqui vai uma observação nossa. Existem os espaços nos quais nós devemos utilizar o modelo da gramática, os espaços formais de comunicação, tanto orais quanto escritos, né? Na escola, nos ambientes de trabalho, quando fazemos apresentações em público, quando estamos ali em uma entrevista de emprego. Nesses momentos, devemos observar, sim, esses modelos formais de comunicação, de uso da língua, tanto falada quanto escrita, tá? Descrita ali pela gramática, e que a gente aprende durante as aulas de língua portuguesa, inclusive. Porém, existem os espaços onde podemos nos comportar de maneira mais informal, utilizar as nossas gírias, os nossos sotaques, correto? Para nos comunicarmos em geral aí, situações mais informais de comunicação, situações essas em que nós estamos mais descontraídos, né? E aí, um dado bastante importante, olhem só, ainda sobre o preconceito linguístico. A principal fonte de preconceito linguístico no Brasil está na comparação que as pessoas da classe média urbana, das regiões mais desenvolvidas, fazem entre o seu modo de falar e o modo de falar dos indivíduos de outras classes sociais e de outras regiões. Então, volta aqui comigo rapidamente. Ora, quando lá nas redes sociais muitos amazonenses disseram que não era daquela forma que se falava no Amazonas, o que a gente pode compreender? Ora, sabemos que metade da população amazonense reside em Manaus, ou seja, na zona urbana. E essas pessoas da zona urbana estavam comparando o seu jeito de falar com o jeito de falar de uma pessoa de uma outra zona, de uma outra região que não a cidade de Manaus. E o que foi que eles fizeram? Rejeitaram, justamente por esse processo de comparação. E aí, que a gente pode chamar isso de preconceito linguístico. Na verdade, o que nós devemos aprender é conviver com a diferença, com as diferenças de uso e principalmente a aprender os espaços onde nós temos que ser formais, onde nós devemos cobrar a formalidade e, principalmente, respeitar os usos diversos, diferentes dos nossos que outras pessoas fazem. E, em caso de pessoas que tiveram pouco acesso à escolaridade, não discriminar a forma como essas pessoas utilizam a língua.
Na verdade, você que teve mais acesso ao estudo deve acolhê-la e buscar aos poucos ensiná-la. Ir aos poucos ensinando esse padrão formal que você aprende na escola, certo? E aí você evita o preconceito. Então, com essa conversa sobre preconceito linguístico, a gente encerra essa nossa conversa sobre a questão da variação regional. Porque, de fato, aí a gente vê que existem as diferenças entre as regiões e que essas diferenças acabam, às vezes, por explicitar e, infelizmente, gerar alguns preconceitos, tá? Mas a questão da região não é o único fator que influencia na variação. Temos aí agora o nosso próximo fator, que é a questão do português formal e informal. Vamos lá, então? Também podemos aí chamar de coloquial, né? Falamos mais à vontade com a nossa família e com nossos amigos. Falamos com mais cuidado, escolhendo as palavras e refletindo mais sobre a impressão que vamos dar quando falamos com pessoas desconhecidas. Em consequência, escolhemos recursos linguísticos adequados a essa situação. Então, em situação de formalidade, somos mais formais. Em situações de informalidade, somos mais informais. E aí vamos recuperar aqui os exemplos, né, do Pedro, o bilhete para a namorada, a carta para o chefe, falando aí sobre a situação dele, né? E aí, notem que com a namorada ele foi mais informal, né? Oi, Bia, seguinte, a gente combinou de ir no cinema amanhã, sessão da tarde, não vai dar. Esqueci que tem uma prova no colégio e se eu não estudar, minha velha me pega pelo pé. Eu, hein, tô fora. Você me entende? Beijocas, Pedrão. Então, aqui ele usa o agente, que é mais informal que o nós. Ele usa ir no, né, a regência padrão, formal do verbo ir, seria ir ao, correto? Ele usa aqui me esqueci, no caso, né, de acordo com o padrão formal da língua, o pronome oblíquo me não poderia iniciar a frase, deveria ser esqueci-me, né? E aí quando ele diz, minha velha me pega pelo pé, eu, hein, tô fora. Olha aí, quanta forma informal e gíria ele utilizou, além do tô, que é uma contração, né, uma redução do verbo estou, e beijocas, né, uma forma de se despedir mais íntima, e o seu nome com apelido, Pedrão. É diferente quando ele escreveu para o chefe, né? Senhor gerente, utiliza senhor, né, que é um tratamento mais formal e mais respeitoso. Terei de faltar amanhã ao trabalho em razão de uma prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar, pois se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Então nota que ele utiliza terei, precisarei, em vez de vou ter, vou precisar, que seria o mais comum do dia a dia, do cotidiano. E, em vez de dizer a minha velha me pega pelo pé, ele disse minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o senhor compreenda a minha situação e que me desculpe. Atenciosamente, Pedro. Nota aí o respeito. E nada de apelido, né? Nada de Pedrão. É Pedro. Então, nota que na situação mais informal com a namorada, ele foi mais formal. E na situação mais informal com a namorada, ele foi mais informal. E com o seu chefe, que era uma situação formal, ele foi formal. Então, isso é saber os momentos em que devemos nos adequar, né? Cada situação exige de nós uma forma de nos comportarmos linguisticamente, ok? E para finalizar, nós temos então a variação temática, que é o português técnico. O que seria isso, professora? Ora, é outra característica que leva à variação linguística, é o modo como tratamos o assunto que está sendo desenvolvido. Podemos falar de assuntos do dia a dia e teremos o português corrente. A forma como utilizamos o português no dia a dia é o corrente. Ou podemos falar de assuntos especializados. Aí teremos o português técnico. E nesse sentido, médicos, engenheiros, professores, eles têm ali os seus termos técnicos de abordarem as questões e as situações. E isso vai gerar variação também. Acompanhem um exemplo disso no vídeo. Seu João, o senhor está com cardiomegalia. O que é isso, doutora? Coração grande. Coração grande? A médica utilizou o termo técnico, cardiomegalia. O paciente, que não tem a obrigação de conhecer esse termo técnico, ficou sem entender, então questionou o significado e a médica teve então que falar de uma forma
corrente, uma forma que o paciente pudesse entender. Então, a médica estava usando o português técnico e o paciente o português corrente, certo? Então, assim, vamos encerrando este momento de revisão.